Olá! Em Belo Horizonte, novos ataques aos serviços públicos especializados em saúde mental. O Conselho Municipal de Saúde briga para impedir o fechamento das unidades de referência na cidade. Na educação, projeto aprovado no Senado estabelece prioridade na matrícula da rede pública para crianças e adolescentes com deficiência. Na entrevista central, a pesquisadora e fundadora do projeto Redes da Maré, Eliana Souza, fala do impacto da violência armada na saúde mental dos moradores do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Continue aqui com a gente, eu sou Afonso Bezerra e estes são os destaques da edição de hoje do Central do Brasil. Central do Brasil. Cerca de 6.000 indígenas de 170 povos de diversas regiões do país estão acampados em Brasília para protestar contra a votação do marco temporal no STF. O Judiciário pode decidir que as demarcações só podem ser efetivadas para a população que ocupava as terras antes da Constituição de 88. Também contra a votação do marco temporal, uma estátua de Pedro Álvares de Cabral, o colonizador português, foi queimada na madrugada desta terça-feira 24 no Rio de Janeiro. A disputa pelos espaços de memória é o assunto da coluna da ativista feminista Sara de Roure, no Embarque Imediato. Vamos conferir? Embarque Imediato. A memória é aquilo que lembramos e aquilo que esquecemos ao mesmo tempo. Fazemos memória quando decidimos escrever algo, contar uma história, quando decidimos homenagear alguém ou resolvemos guardar um objeto de lembrança, recordação, quando damos um presente. Mas também a memória é feita quando se escolhem os nomes das ruas das cidades, das praças, quando se constroem monumentos. Essa memória, que se plasma de forma física nas cidades, conta uma história. Conta uma história dos que ganharam as guerras, as eleições, ou que foram os grandes vitoriosos, que foram capazes de fazer alguma grande mudança na nossa história. Mas a memória contada também é a memória não contada. Escolhemos esquecer as mulheres, o povo negro, o povo indígena, as crianças. Esquecemos daqueles que lutaram. Essa memória também fala quando decide não falar dos que resistiram à violência, à opressão e ao autoritarismo. Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. É um desejo do salmista. Fazer isso em memória de mim é um mandamento de Jesus. Em declaração recente, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse ser contra as iniciativas inclusivas nas escolas, voltadas para crianças e adolescentes com deficiência. Ele disse que a convivência atrapalha o desempenho da turma. Na contramão do ministro, o Senado aprovou o projeto que estabelece a prioridade nas matrículas da rede pública para estudantes com deficiência. A reportagem é de Nayá Tawane. Nacional. Foi aprovado no Senado Federal o projeto de lei que dá prioridade de matrículas para crianças e adolescentes nas redes públicas de ensino no Brasil. A votação ocorreu em meio a uma fala recente do ministro da Educação, Milton Ribeiro, que em uma entrevista alegou que crianças com deficiência podem atrapalhar o aprendizado de outros estudantes. A senadora Nilda Gondim, autora do PL, comenta a importância da aprovação deste projeto. Que elas possam ter oportunidade para minimizar as dificuldades que elas enfrentam cada dia, todo dia. Então, é esse o nosso objetivo, dar oportunidade a todas as crianças e adolescentes estudarem, não temporariamente, mas que tenham prioridade sempre nas matrículas, nas escolas.
De acordo com o censo do INEP, atualmente há cerca de 1.300.000 alunos com deficiência matriculados em creches, pré-escolas e redes de ensino fundamental e médio públicas pelo país. O texto também prevê o fornecimento de material didático adaptado às necessidades dos estudantes. Alessandra Marchetti, da organização Pequeno Cotolengo, que atende pessoas com deficiências físicas e intelectuais, comenta a importância de pensar em políticas não só de inclusão, mas também de permanência dessa população nas escolas. Que essa política também garanta não só o acesso, mas a permanência. Que olhem para dentro dessas escolas e vejam assim o que precisa ser melhorado nos aspectos qualitativos, da qualidade do ensino, na adaptação curricular, como também na parte de infraestrutura, para que essas pessoas se sintam aceitas no meio, que aquele prédio seja pensado para elas. Agora o texto segue para a Câmara dos Deputados e pode ser votado a qualquer momento. A pandemia do coronavírus aumentou consideravelmente as queixas de problemas psicológicos. Isso fez com que a demanda por serviços públicos e gratuitos especializados em saúde mental também aumentasse. Em Belo Horizonte, o Conselho Regional de Medicina quer interromper o funcionamento do Centro de Referência em Saúde Mental. Especialistas e usuários condenam. A repórter Carolina Batayer nos conta como tem sido a resistência do Conselho Municipal de Saúde contra esta medida. Trilhos do Brasil. O Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte está mobilizado para impedir a interdição dos serviços dos Centros de Referência em Saúde Mental, os CERSANs, que funcionam como redes de atendimento gratuitas especializadas em saúde mental. O pedido de fechamento desse serviço partiu do Conselho Regional de Medicina e pode representar um retrocesso no modo de atendimento de pessoas que precisam de cuidados psiquiátricos, como explica o médico e secretário-geral do Conselho Municipal de Saúde, Bruno Pedralva. E foi unânime no Conselho Municipal de Saúde, no voto de todos os conselheiros, a posição de repúdio à essa ação do CRM. A gente também, acredita que a reforma psiquiátrica e a luta antimanicomial, ela é um avanço da civilização, e não é de esquerda ou de direita, é um avanço da civilização e da humanidade, e, portanto, retroceder na reforma psiquiátrica a gente não admite. Em 2021, foram realizados 143.000 atendimentos nos 16 CERSANs espalhados por Belo Horizonte. Desde 2017, Laura Fusaro é uma das pessoas atendidas por essa rede. Atualmente, ela é vice-presidenta da Associação dos Usuários dos Serviços de Saúde Mental e conta como foi a sua experiência de atendimento no CERSAN. O cuidado que eles tiveram comigo era, de fato, um cuidado atencioso, não era só prescrever remédio e voltar para casa. Não era ignorar o que eu estava falando, não era focar no sintoma, mas ouvir o que eu tinha a dizer das dificuldades que eu tinha na minha vida, no meu entorno social. É de fato uma clínica psicossocial. A pesquisa Construindo Pontes, organizada pelo movimento Redes da Maré, constatou que 63% dos entrevistados sentem medo de ser alvejados por armas de fogo. Eu conversei com a coordenadora da pesquisa, Eliana Souza, que trabalhou entre 2018 e 2020 na reunião de dados que demonstram o impacto da violência armada na saúde mental dos moradores das 16 favelas do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Acompanhe. Entrevista Central. Olá, a entrevista central de hoje recebe a pesquisadora Eliana Souza. Ela é diretora do projeto Redes da Maré e coordenadora geral da pesquisa Construindo Pontes, que aferiu entre 2018 e 2020 o efeito da violência armada na saúde mental dos moradores das 16 favelas do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Bem-vinda, Eliana. Obrigada e é um prazer estar aqui com vocês, poder conversar com vocês sobre essa pesquisa. Antes de aprofundar os dados da pesquisa, Eliana, você poderia nos apresentar e descrever as características gerais do Complexo da Maré? O conjunto de favelas da Maré, como a gente chama, são 16 favelas
fica na região norte da cidade do Rio de Janeiro. É o maior conjunto de favelas na cidade do Rio de Janeiro, onde vivem 140 mil pessoas. Se a gente pensar em termos populacionais, a Maré é maior que 96,4% das cidades brasileiras. A pesquisa Construindo Pontes constatou que o medo é uma constante na vida dos moradores do Complexo da Maré. Quais são os medos sentidos por esses moradores que são motivados diretamente pela violência armada? Esse conjunto de relações que se estabelecem a partir desses confrontos traz uma situação de medo, de ansiedade e uma constante realidade, né? Um cotidiano que ele é suspendido diariamente em função desses confrontos. Então, isso vem criando, ao longo do tempo, efeitos muito práticos no sentido da garantia da vida. Então, a gente tem um número elevado, grande, de pessoas que morrem, né, em situações desses confrontos. Então, é uma realidade constante a questão dos homicídios na Maré, é muito significativo o número, e também pessoas que são feridas fisicamente, mas também, que é o que a pesquisa Construindo Pontes vem trazer, essa questão de que não é só nos efeitos desses confrontos bélicos, eles não afetam só a questão física das pessoas, né, levando elas à morte, mas também todo um processo de adoecimento mental. De que forma este conjunto amplo de medos e insegurança afeta a saúde física e mental dos moradores? A gente tem uma situação crítica em relação a essa segurança do direito de ir e vir, isso é afetado diretamente, e isso gera, obviamente, situações muito críticas nesse campo da saúde, como você ter pessoas que têm medo, né? Tem situações em que elas não querem mais sair de casa, que elas não se sentem seguras na sua circulação, né? No seu direito de ir e vir, e isso, obviamente, tem gerado um aumento muito significativo de, como eu disse, ansiedade, depressão, síndrome de pânico, pessoas que ficam muito sensíveis, choram, né? Só em pensar que pode ter essa situação ao sair de casa, ou algum parente próximo, alguma pessoa próxima também se vê numa situação de um meio de tiroteio, por exemplo. Além desse tópico da saúde mental, Eliana, como a vida e a rotina do Complexo da Maré foram afetadas pela pandemia do coronavírus? Quando a pandemia veio, a gente logo entendeu que precisava ter uma resposta organizada em relação ao como enfrentar isso. E aí a gente usou de um recurso, né, de uma pesquisa, que foi o Censo da Maré, onde a gente identificava já no censo, antes da pandemia, que 6 mil famílias elas já estavam abaixo da linha da pobreza, já eram pessoas que demandavam apoio, né, do ponto de vista das políticas públicas, que vai desde a questão da fome a outras demandas de trabalho, de geração de renda. E aí a gente lançou uma campanha que a gente chamou Maré Diz Não ao Coronavírus. Essa campanha ela começou com atendimento direto na captação de recursos para a doação de cestas de alimentos e kits de higiene para acompanhar essas famílias, como é que a vida delas ia ser afetada diretamente. E agora, um importante registro histórico. Há 60 anos, no dia 25 de agosto, o líder trabalhista Leonel Brizola comandou direto do Palácio Piratini, no Rio Grande do Sul, a campanha da legalidade. O movimento buscava conter as forças autoritárias que queriam impedir a posse de João Goulart, vice-presidente de Jânio Quadros, que havia renunciado. Brizola liderou a resistência e criou um importante canal de comunicação, a Rede da Legalidade, uma das inspirações do nosso programa. Uma cadeia com mais de 150 emissoras de rádio que retransmitiam os discursos de Brizola contra as ameaças de golpe. Jango tomou posse no dia 7 de setembro, numa data que nos remete às históricas mobilizações do Grito dos Excluídos, que leva para as ruas as reivindicações populares. Que este ano a data continue sendo símbolo da mobilização popular e não de contenção a projetos autoritários no país. Esta menção honrosa ao aniversário da Cadeia da Legalidade revela que não esquecemos o valor da democracia e da luta do nosso povo. O Central do Brasil fica por aqui. Até mais!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.